Olá, meu nome é Dorilene e este é o meu canal. Eu quero dar-lhes as boas-vindas a todos que queiram fazer parte dessa nova fase da minha vida, né? E vou sempre compartilhar com vocês o meu dia a dia, reflexões da minha vida e coisas que eu acho interessante, que pode assim também ajudar vocês em alguma coisa, tá certo? E para começar, eu quero fazer um bate-papo para você me conhecer um pouco, né? Saber um pouquinho da minha trajetória de vida. E eu acredito que muitos, né, vão se identificar, né, com a minha história. Há 10 anos atrás, né, quando eu fiz 40 anos, né, eu passei por uma crise existencial na minha vida. Uma crise que eu creio que muitas de vocês já tenham passado, né, ou vão passar em alguma fase da vida. E assim, eu acordei um dia do nada, com a sensação de tristeza, nada fazia mais sentido para minha vida, né? Me sentindo inútil. E aquilo foi mexendo muito comigo. Às vezes eu acordava chorosa, né? O meu emocional abalado e me perguntava o que é que está acontecendo, o que foi que eu fiz para estar me sentindo assim? E nada tinha resposta. Tinha dias que eu brigava do nada com o meu marido, porque eu não estava me entendendo e às vezes ele fazia perguntas, eu já estava nervosa e nisso eu descontava nele. Eu achava também que eu já estava na pré-menopausa, eu disse, não, isso deve ser a pré-menopausa, eu devo estar já na menopausa, vou procurar um médico. Aí quando foi um dia, eu estava aqui em casa, né, muito triste mesmo com certas situações. E aí comecei a ter uma discussão com meu marido. E nessa discussão eu comecei a acusá-lo, né, de eu não ter um trabalho, não ter carteira assinada, né, não ter uma autonomia na minha vida, porque desde quando eu me casei, eu só fui dona de casa. Só que naquele momento eu estava com tanta raiva que eu queria desabafar e comecei a acusar ele. Na verdade, a culpa não era dele, a culpa foi minha. Ele nunca me proibiu de trabalhar fora, ele nunca me proibiu de dizer, não, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não, de jeito nenhum. Eu que tomei essa decisão. Quando eu conheci meu marido, eu tinha 17 anos. E aí, aos 19, resolvemos morar juntos. Eu só fiz terminar, né, o segundo grau. Na verdade, eu me formei em magistério. Naquela época era assim, você fazia o estágio, né, de magistério, se formava e ia logo trabalhar. Não precisava fazer uma faculdade como hoje é necessário você fazer pedagogia, não. Só que aí eu decidi em parar por ali, né, e cuidar da minha casa. Eu tinha aquela ilusão de adolescente, aquela ingenuidade que eu quero tomar conta da minha casa, dos meus filhos, cuidar da minha família, que não há nada de errado nisso. Não, não há nada de errado. Com o propósito certo, não era nada de errado. E era isso que eu queria na época. Foram se passando os anos, né? Aí eu vendia alguns cosméticos, né? Revistas, né? De cosméticos, né? Ganhava um bom dinheirinho, já cheguei a ganhar um bom dinheirinho com isso. Só que não bastava, isso não bastava. Eu queria mais, só que chega a certa fase da nossa vida que a gente se sente estacionado. A verdade é essa, a gente se sente estacionado. E aí foi isso que aconteceu. E quando eu fiz 40 anos, eu já não estava bem, me sentindo bem para algumas coisas, alguns desafios da vida, justamente no casamento. E aí eu comecei a pensar, se eu tivesse um emprego, se eu tivesse minha autonomia, se eu tivesse meu dinheiro, eu tomaria uma decisão, né? Que a gente só pensa nisso. No momento a gente só pensa nisso, em dar asas, né? Ter asas para a gente voar. Porque às vezes a minha vontade era pegar minha mochila, botar nas costas e sumir por aí. Como as pessoas falam aqui, né? As pessoas falam assim,
sumir, desaparecer. Então, eu fiquei me imaginando assim, o que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo agora? Aí eu discuti com ele, como eu havia falado, e saí para se parecer um pouco. Encontrei uma grande amiga, né? E aí ela falou, vai lá em casa tomar um suco, um cafezinho, e a gente conversa um pouco. E assim nós fizemos. Eu fui até a casa dela, né? E lá eu comecei a conversar e me senti bem em desabafar. Me desabafei bastante, falei tudo que eu estava sentindo. E aí ela pegou e disse assim para mim, Dori, você pode estar passando a crise dos 40 anos. Tem mulheres que passam aos 30 anos, tem mulheres que passam aos 40, tem mulheres que passam aos 50, vai depender de cada pessoa. Eu não creio que você esteja na pré-menopausa, né? Eu não creio que seja algo hormonal, mas sim, você deve estar querendo ter um autoconhecimento, você se libertar de uma vida toda amarrada ali, né? Sem nada de importante acontecer, tirando a sua família, e você se sentindo inútil. O autoconhecimento, você está em busca de autoconhecimento. Então, por que não adianta agora você estar chorando pelo leite derramado? Foram 20 anos, como você mesmo disse, perdido. Você também pode, a partir de agora, você pode fazer seus 20 anos alguma coisa à frente, alguma coisa. Faz um curso, né, até você entender realmente que se é isso que você quer, vai procurar um curso, faz um curso, e aí depois, quando isso for passando, você vai entendendo o que é que está acontecendo realmente com você. E foi justamente o que eu fiz. Justamente o que eu fiz. Eu cheguei em casa já com uma luz no fim do túnel, como as pessoas dizem, né? E aí eu comecei a procurar por cursos. Aí vi lá o curso. Atendente, né, de recepção de saúde. E disse, eu vou fazer esse curso. Esperei o marido chegar do trabalho. Quando ele chegou do trabalho, eu fui logo dizendo, olha, não gaste o valor que tem no cartão, porque eu vou precisar dele. Ele logo olhou assim para mim, ficou parado olhando. É porque a partir de hoje eu vou fazer cursos, eu vou sair, não vou ficar mais dentro de casa o dia todo, eu vou procurar algo para eu fazer. Ele não me disse nada. Também, né? Depois da discussão que tivemos pela manhã, né? Ia dizer mais o quê? Ia falar o quê? Ele ficou quietinho, coitado. E aí, eu no outro dia, realmente, já acordei disposta, né? E fui, me matriculei, né? Com um mês depois eu comecei o curso. E aí, gente, eu tenho a dizer para você que foi o divisor de águas. Em que sentido? Em abrir minha mente, em ter autoconhecimento, em amadurecimento. Conheci gente, pessoas legais, fiz amizades, boas amizades, saía todos os dias, já tinha algo para eu fazer, eu não estava parada, estacionada dentro de casa, só cuidando da casa, entendeu? Então, isso tudo ajudou bastante a desenvolver o meu emocional. Aquelas dores que estava sentindo, aquele incômodo que eu estava sentindo, foi dissipando aos poucos. E isso foi muito importante, porque eu percebi que eu não estava entrando em uma crise emocional, numa depressão, né? Eu simplesmente estava à procura de um desenvolvimento emocional, só isso. E eu fui atrás, eu fui em busca de conhecimento, né? E isso me ajudou bastante mesmo. Então, com 6 meses depois que eu fiz o curso, que eu terminei o curso, eu comecei outro. É tanto que meu marido falou assim, vai procurar um emprego na área que você fez o curso. Para que você está procurando outro curso em outra área? Eu disse, eu quero estudar, eu quero fazer cursos. E fiz outro curso de administração de empresa. Técnico, né? Mas fiz. Se vocês me perguntarem se eu exerci trabalho nesses dois cursos,
Eu digo que não, negativo. Mas só o fato de me sentir viva, só o fato de sair, procurar o que fazer fora de casa, de procurar algo legal, de conhecer pessoas diferentes, isso me ajudou bastante, me ajudou. Cada um tem uma forma de ver a vida, cada um tem uma forma de crescimento. Qual é o seu crescimento, né? Qual é o seu despertar? Porque o meu, eu já sei. Eu ainda estou em busca, mas a maior parte, né, do meu despertar eu já sei. Eu precisava de movimento, eu precisava me sentir viva, eu precisava que alguém olhasse e dissesse assim: você tem um sentido na vida. Eu precisava disso. E aí o que acontece? Foram 10 anos de muitas experiências, foram 10 anos de muitos desafios, momentos felizes, momento triste. Mas uma coisa eu te digo, não me arrependi de nada do que eu fiz, das atitudes que eu tomei, nada que eu fiz. Infelizmente, todos nós passamos por uma fase difícil, que foi a fase da pandemia, né? E infelizmente eu perdi o meu marido, né, para a Covid. Porém, foi um momento muito difícil, que eu digo sempre, um momento difícil da minha vida. É o segundo momento mais difícil, que o primeiro momento foi a morte dos meus pais, foi muito devastador para mim. Mas perder também um marido, um porto seguro, alguém que você acreditava que ia envelhecesse 70, 80 anos juntos. E a gente perder assim, um homem jovem ainda, tinha 62 anos, muito vaidoso, amava a vida, né? E de repente foi embora. Mas o que é que nós podemos fazer? É chorar, sofrer pelo momento, mas continuar andando, continuar avante. A vida não para por causa disso, não é isso? Então eu tive que aprender muitas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo relacionado a esse assunto da morte do meu marido, para vocês entenderem o quanto é difícil a gente passar por certas coisas na vida. Mas também é mais difícil você não tomar nenhuma atitude. Você ficar parado, ficar estacionado, é muito mais difícil. Então, são reflexões de vida que eu fiz comigo mesmo. E eu quero passar para as pessoas para entenderem que, assim como eu sofri, vocês também sofrem. Não é? Vocês não sofrem sozinhos. E vocês sabem que tudo tem uma saída. Quando a gente quer, tudo tem uma saída. Tem um momento de sofrimento que a gente também tem que respeitar. Eu estou 5 anos sozinha. Passei 3 anos com a minha viuvez, né? Respeitando a minha viuvez porque eu quis. Né? Ainda estou só, de lá para cá não tive ninguém. E eu respeito esse momento, porque é uma cura emocional, é uma cura. Amanhã depois, se eu encontrar uma pessoa que eu realmente me identifique, que eu realmente goste, eu já vou estar curada de um amor passado. Eu não vou atropelar o tempo, eu não vou magoar, maltratar uma pessoa que não tem nada a ver com os meus problemas, com meus sofrimentos. Perdão, gente, com os meus sofrimentos. Mas é assim, a gente precisa muito, muito, muito aprender a lidar com as situações difíceis da nossa vida. Seja qual área for, são de situações que a gente precisa aprender a lidar. Outra coisa, quando a gente passa por certas coisas, a gente, logo de imediato, a gente só quer se vitimizar. Eu também já passei por isso. Não é vergonhoso falar sobre isso, porque todos nós passamos por isso. Ai, porque eu sofro, porque só eu passo por isso, porque só eu passo por aquilo. Não. Nesse momento de sofrimento é o momento de você erguer sua cabeça e dizer: basta, eu sofri, eu aprendi, mas agora acabou. Se você não reagir, você vai ficar numa depressão, sofrendo pelo passado. E o passado não volta. Foi como minha amiga falou lá atrás, né?
Não adiantava mais eu estar chorando pelo leite derramado. Eu tinha que fazer alguma coisa a partir daquele momento que eu me dei conta que tudo que eu vivi no passado foi em vão. E assim eu fiz. E assim somos nós quando passamos por qualquer momento difícil de nossa vida. Nós temos que encarar, nós temos que pensar o que é que eu vou fazer a partir de agora, né? Porque tudo tem uma saída. A gente pode não estar enxergando, mas depois que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, consegue dormir, consegue relaxar, no outro dia a gente passa sem perceber a saída. 2 dias, 3 dias, 4 dias. No quinto dia, com certeza, sua mente vai dizer: bora, ande, é para frente que se anda. E isso ajuda muito a gente, né? Então, assim, nós temos mesmo é que agradecer a Deus por tudo que a gente vive, né? Momentos bons, momentos ruins, porque nos momentos ruins a gente aprende a ter força para a gente enfrentar, não é isso? E nos momentos bons a gente relaxa, a gente diz, poxa, obrigada Deus, que me deu um pouquinho de calmaria, que me deu um pouquinho de lucidez para que eu possa estar vivenciando esse momento bom, né? E no momento ruim também, obrigada Deus, só te peço sabedoria para o Senhor me ajudar a passar por esse momento difícil. E se eu estou passando por esse momento difícil, é porque o Senhor sabe que eu posso aguentar. Foi essas frases que eu usei quando eu tive que ir lá no hospital reconhecer o corpo do meu marido. Eu estava tremendo, eu estava triste, sozinha, abalada, ainda tinha que ver meu marido lá no Nicotrério, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu mesmo disse, olha, pai, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor sabe que eu aguento. Então, eu fui, fiz o que devia ser feito e agradeci a Deus pela força que Ele me deu, né? E hoje, com essa reflexão que eu quero deixar aqui com vocês, porque a vida é isso. Todos nós sofremos em algum momento da vida, todos nós passamos momentos difíceis, mas também tem os momentos bons. E vamos nos alegrar com os momentos bons, né? Gente, eu estou muito, muito feliz por ter tomado essa decisão de fazer esse canal, que eu quero compartilhar com você um pouco da minha vida, porque às vezes eu me sinto só aqui em casa, me sinto só, de dia eu saio com amigos, isso e aquilo, mas às vezes a gente quer conversar, a gente quer desabafar. Eu sei que eu estou aqui em casa só gravando, mas tenho certeza que do outro lado da telinha tem pessoas que vai ver meus vídeos, né? Vai curtir, vai dar um like, vai comentar, porque vão se identificar com o que eu estou falando, né? E se for positivo, eu só fico feliz por saber que eu estou ajudando alguém de alguma forma, tá certo? Olha, gente, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a pandemia, a perca ou a perda do meu marido, né? E de outras coisas. Eu sei que são momentos tristes, mas a gente tem que passar, né? Para que outros entendam que é uma fase que todos nós passamos, tá certo? Mas desse canal não só vai ter história triste da minha vida, não. Vai ter também histórias bonitas, alegres, né? Momentos muito felizes, porque eu tenho mais momentos felizes na minha vida do que tristes. É isso, e a gente agradece a Deus por isso, tá certo? Um beijão a todos, obrigado por assistir até o final o meu vídeo. E comentem, tá? Comente para eu saber, né, aonde foi, que ponto foi que vocês se identificaram com a minha história, tá certo? Um beijão a todos e até a próxima.